Você já parou para pensar qual é o verdadeiro limite do ser humano quando decide construir alguma coisa? Não uma casa, não um prédio comum, mas obras tão grandes, tão caras e tão absurdas que desafiam a lógica, a natureza e às vezes até o próprio planeta. E o mais assustador de tudo, nenhuma delas é ficção. Fica até o final, porque a última construção dessa lista é considerada por muitos engenheiros a obra mais insana já realizada pela humanidade. Quando ambição, dinheiro e engenharia se encontram, o resultado pode ser extraordinário ou completamente fora de controle. E nada representa isso melhor do que a primeira construção da lista. 5. A barragem das Três Gargantas, China. No coração da China, o ser humano decidiu fazer algo que parecia impossível: tomar um dos rios mais poderosos do planeta. A barragem das Três Gargantas, construída no rio Yangtze, é a maior usina hidrelétrica do mundo. Tão grande que o reservatório se estende por mais de 600 quilômetros. Para levantá-la, foram usadas mais de 40 milhões de toneladas de concreto. O custo ultrapassou 30 bilhões de dólares. Mas agora vem a parte absurda. Cientistas da NASA confirmaram que a barragem é tão pesada que alterou levemente a rotação da Terra. Algo minúsculo, quase imperceptível, mas real. Uma construção humana interferiu, mesmo que minimamente, no movimento do planeta. E o preço não foi apenas financeiro. Mais de 1 milhão de pessoas foram deslocadas. Cidades inteiras desapareceram sobre a água. Ecossistemas foram destruídos para sempre. Mesmo assim, essa ainda não é a construção mais absurda da lista. 4. Burj Khalifa, Emirados Árabes. Em Dubai, o ser humano decidiu enfrentar a gravidade de frente. O Burj Khalifa não é apenas alto, ele é absurdamente alto. Com 880 metros, é o prédio mais alto já construído pela humanidade. Mas o maior desafio não era subir, era não cair. Lá no topo, o vento é tão forte que o prédio se move vários centímetros todos os dias. A estrutura foi projetada para balançar, porque resistir seria impossível. E tem mais. Por causa da altura, quem mora nos andares mais altos vê o pôr do sol depois de quem está embaixo. Sim, dentro do mesmo prédio, o tempo parece passar diferente. A construção exigiu soluções inéditas, materiais especiais e cálculos nunca usados antes. Durante anos, muitos engenheiros acreditavam que esse prédio simplesmente não ficaria de pé. Ficou. Mas se você acha isso absurdo, espere até ver o próximo. 3. Palm Jumeirah, Dubai. Construir um prédio é difícil. Construir uma ilha inteira é outra história. Em Dubai, o ser humano decidiu criar um arquipélago artificial em formato de palmeira, visível do espaço. A Palm Jumeirah foi construída sem concreto, usando apenas areia e rocha. Milhões de toneladas de material foram dragadas do fundo do mar e posicionadas com precisão milimétrica. Qualquer erro e a ilha simplesmente desapareceria. E quase desapareceu. Correntes marítimas começaram a alterar o formato da ilha. A água parou de circular corretamente, prejudicando o ecossistema. Foi preciso redesenhar partes inteiras do projeto depois de pronto. Tudo isso para criar uma ilha onde antes não havia absolutamente nada. Mas agora vem a pergunta: e se o ser humano resolvesse construir onde não existe solo nenhum? 2. O túnel do Canal da Mancha, Europa. Separando a Inglaterra da França, existe o Canal da Mancha. Por séculos, ele foi visto como uma barreira natural impossível de atravessar por terra, até que alguém teve uma ideia insana: passar por baixo do mar. O Eurotúnel liga dois países através de um túnel ferroviário submerso com mais de 50 quilômetros de extensão. Engenheiros trabalharam por anos cavando de lados opostos, a dezenas de metros abaixo do fundo do oceano. Um pequeno erro de cálculo e o mar invadiria tudo. Quando os túneis finalmente se encontraram, o desvio era de poucos centímetros, um feito de precisão quase inacreditável. Hoje, trens cruzam de um país a outro em minutos, por baixo do oceano.
algo que por séculos parecia impossível. Mas nenhuma dessas obras supera a última da lista. 1. A Grande Muralha da China. Essa construção não é absurda só pelo tamanho, ela é absurda pelo tempo, pelo custo humano e pela obsessão. A Grande Muralha da China levou mais de 2.000 anos para ser construída. Somando todas as suas extensões, ela ultrapassa 20.000 quilômetros. Não é uma muralha, é praticamente uma cicatriz no planeta. Milhões de trabalhadores participaram da obra. Centenas de milhares morreram durante a construção. Em muitos trechos, corpos foram usados como parte da própria estrutura. Tudo isso para tentar conter invasões. Uma obra tão gigantesca que atravessa montanhas, desertos e vales, como se a geografia não importasse. Ela não foi feita para impressionar turistas. Foi feita por medo, poder e controle. E talvez seja isso que torna essa construção a mais absurda de todas. Quando olhamos para essas obras, uma coisa fica clara. O ser humano é capaz de feitos extraordinários. Mas cada uma dessas construções também levanta uma pergunta em comum. Até onde vale a pena ir? Quantos recursos, quantas vidas, quantos ecossistemas estamos dispostos a sacrificar em nome do progresso? Essas obras mostram o melhor da nossa inteligência e também o perigo da nossa ambição sem limites. Se até aqui falamos de obras gigantescas e funcionais, agora entramos em outro território. Construções feitas por vaidade, por propaganda, ou simplesmente por decisões completamente equivocadas. Número 2. O Hotel Fantasma da Coreia do Norte. Agora imagine um prédio tão estranho que ficou conhecido como o hotel mais feio do mundo. Esse é o Hotel Ryungyeong, na Coreia do Norte. Uma pirâmide gigantesca, com 330 metros de altura, 105 andares e 0 hóspedes. A construção começou nos anos 80, com a promessa de ser o maior hotel do planeta. Mas o dinheiro acabou, a tecnologia não acompanhou e o prédio ficou abandonado por décadas, um verdadeiro monumento ao fracasso. Durante anos, não tinha janelas, não tinha interiores, não tinha elevadores funcionando. Era apenas uma carcaça gigante de concreto, visível de qualquer ponto da cidade. Mais recentemente, o regime tentou salvar a imagem colocando painéis de LED na fachada. Hoje, o prédio funciona basicamente como uma tela gigante de propaganda, e não como hotel. Um prédio feito para mostrar poder, que acabou mostrando exatamente o contrário. Número 3. A Grande Muralha de Gelo da Antártida. Essa você provavelmente nunca ouviu falar, por um bom motivo. Durante a Guerra Fria, cientistas e militares consideraram um plano simplesmente insano. Construir estruturas permanentes gigantescas no gelo da Antártida, incluindo bases subterrâneas e muralhas artificiais de contenção. O problema? O gelo move, o gelo racha, o gelo simplesmente destrói qualquer coisa ao longo do tempo. Milhões foram investidos em projetos que literalmente afundaram, foram esmagados ou simplesmente desapareceram sobre a camada de neve. A Antártida deixou um recado simples: a natureza sempre vence. Número 4. A ponte que não leva a lugar nenhum. China. Agora vamos falar de uma obra que parece piada. Na China foi construída uma grande ponte com custo milionário, engenharia avançada e estrutura digna de megaprojeto. O detalhe, ela não levava a lugar nenhum. Durante anos a ponte terminava literalmente no meio do nada, sem acesso, sem utilidade real. O motivo? Projetos urbanos mal planejados, corrupção local e decisões tomadas sem coordenação nenhuma. A ponte virou símbolo de algo muito comum em megaconstruções modernas: construir primeiro, pensar depois. Só muito tempo depois, novas estradas foram feitas para justificar a obra. Mas até hoje, ela é lembrada como um dos maiores exemplos de desperdício absurdo de recursos. Número 5. O Palácio do Parlamento, Romênia. Agora chegamos à construção mais absurda de todas. O Palácio do Parlamento em Bucareste é simplesmente um dos maiores prédios do mundo. Ele é tão grande que é o prédio administrativo mais pesado do planeta. Tem mais de 1.000 salas e consome energia suficiente para abastecer uma cidade pequena.
Mas o que torna essa construção absurda não é só o tamanho. Para construí-la, o ditador Nicolau Ceausescu destruiu bairros inteiros, desalojou milhares de pessoas, gastou recursos enquanto o povo passava fome. Tudo isso para criar um símbolo de poder pessoal. O prédio é tão exagerado que muitas áreas nunca são usadas, e a manutenção custa uma fortuna até hoje. Um verdadeiro monumento ao ego humano. Essas obras provam uma coisa muito clara. O ser humano é capaz de feitos incríveis, mas também de exageros monumentais. Quando engenharia, poder e vaidade se encontram, o resultado pode ser algo impressionante ou completamente absurdo. Agora eu quero saber, qual dessas construções você achou mais sem sentido? Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like. Isso ajuda demais o canal a continuar trazendo vídeos como esse. E se você acha que essas foram absurdas, espera até ver o próximo vídeo. Nos vemos lá!